Olá, boa noite a todos. Vamos esperar as pessoas entrarem. Edu, se tiver aí, dá uma olhada no Facebook para ver se está tudo certo. Olá, olá. Olá a todos. Olá do Brasil. Para quem não me conhece, eu sou a Catarina, eu sou de São Paulo, do Brasil. Não falo espanhol, vou me comunicar com vocês em português, espero que vocês estejam me ouvindo bem e entendendo o que eu estou falando. Vou falar devagar para que vocês possam me entender e qualquer pergunta vocês podem fazer que eu vou tentar acompanhar aqui. A minha especialidade são as flores. Eu comecei com as flores de açúcar e agora nós estamos com um trabalho muito bacana com a porcelana mamadora, a convite da Kari e do Daniel, que deixou a gente muito contente. E nós vamos utilizar a massa maravilhosa, eu me apaixonei por ela, me enamorei pela massa. A gente vai usar a flexível e a gente vai fazer uma flor muito fácil, muito simples. Eu fiz um pequeno tutorial, depois eu vou disponibilizar para o Gaston, para que vocês possam ter acesso do tutorial impresso. Eu fiz à mão, porque eu não tive tempo de fazer no computador, e nós vamos fazer essa flor super fácil de fazer, que é uma dália que tem poucas pétalas e por conta da porcelana mamadora ela permanece flexível. Então, antes da gente começar, eu vou mostrar para vocês um tutorial, depois eu vou virar a câmera para que vocês possam ver aí direitinho o que nós vamos fazer. E vocês podem tirar uma foto desse tutorial, desse roteiro. Eu tentei traduzir também para o espanhol, para que vocês possam entender. E qualquer dúvida, vocês podem mandar também perguntas para nós. Então, ó, depois eu vou tirar, vocês vão tirar a foto, eu acho que vai ficar invertido, eu vou tirar a foto e vou deixar lá com o Gaston. Mas eu vou tentar falar algumas coisas, alguns itens em espanhol, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou apresentar o material que a gente vai usar e as peças que vocês têm que fazer para conseguir fazer essa flor. Essa flor, toda ela, nós vamos trabalhar com o número 7. 7 vezes todas as peças, porque assim fica mais fácil de vocês lembrarem na hora de fazer a flor, a dália, ok? Então, eu vou virar a câmera. E aí eu vou mostrar para vocês os materiais que nós vamos usar, que são muito simples. Eles não são difíceis de achar. Deixa eu só trocar a câmera aqui. Gente, como troca a câmera? Aqui. Pronto. Só um minuto para eu poder trocar a câmera. Pessoal do Insta, se achar melhor, migra lá pro Instagram. Aliás, pro Facebook. Que eu acho que vai ser melhor. Todos conseguem ver e ouvir? Todos estão ouvindo e vendo direitinho? Então, pronto. Vamos lá. Vamos começar, porque depois vem Luciana Aquino. Então, agora a gente tem que organizar. Aqui do Instagram, vamos ajudar aqui o pessoal a ver um pouquinho, quem não tiver conta no Facebook. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essa flor, que é uma dália super simples de fazer. E por conta da porcelana mamadora, que é excepcional, muito, muito boa mesmo. Nós estamos muito contentes com o resultado dela. Nós, então, conseguimos ter essa flexibilidade, né? Eu falei com a Kari e com o Daniel, nós estamos super ansiosos pela Infinity também, que deve chegar ao Brasil em breve, que é, pelo que nós vimos aqui, acompanhamos de todos os trabalhos aí dos colegas, ela realmente tem uma característica diferenciada. Por enquanto, então, nós estamos trabalhando com a mamadora flexível. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser separar aqui o material. Essa aula é uma aula de uma flor simples. Nós não vamos utilizar nenhum tipo de frisador. A gente quer simplificar. Existem muitas flores que exigem marcadores, exigem, né, cortadores mais detalhados. Mas essa daqui é uma flor simples. Nós temos 1 hora, então a gente vai fazer a parte principal da flor, que é o tempo que nós temos.
E para isso a gente vai usar 2 cortadores. Depois eu vou imprimir um papel, vou mandar para o Gaston a foto, para que vocês saibam a medida. Mas vejam que é um cortador bem simples, é um cortador de gota aqui, de rosa, daquela rosinha tradicional, esse cortador a gente acha em qualquer lugar. Então, eu tô usando aqui um tamanho médio e um cortador, que aqui na loja, esse daqui é o cortador do girassol ou folha também, dá para você usar com a folhinha do jasmim, tá? Então, a gente vai utilizar esses 2 cortadores e aí, se der tempo, a gente também pode tentar fazer a parte de baixo da flor, que são as sépalas. Então, esses 2 cortadores que nós vamos utilizar. Além disso, nós vamos usar a porcelana tingida no branco, no vermelho. Esse vermelho eu tingi com o rosa coral, na verdade, da Mamadora. Então, ele fica com esse tom bem bonito. E depois nós vamos fazer uma cobertura com corante em pó, em polvo. E também a Mamadora já tingida na cor verde. Esse tom de verde nós conseguimos como? Nós misturamos um pouco de verde, e aí ele vai ficar um verde bem forte, e depois nós vamos colocar um pouquinho de laranja para quebrar o verde e deixar esse verde num tom mais pistache. Então, essas são as 3 cores que nós vamos utilizar. E também, para a finalização da flor, nós vamos precisar de corante em pó, em polvo. Então, tem 2 tons de verde, um amarelo, um vermelho tomate e um vermelho mais escuro, mais fechado. E esse daqui a gente deixou separado porque nós vamos fazer uma mistura com álcool de cereais para que a gente possa fazer uma cobertura mais intensa e permitir que o corante dê um acabamento mais aveludado no caso aí das flores aí de porcelana. Então, a diferença, né, com as flores de açúcar, quem trabalha com açúcar, é o tratamento que se dá à porcelana. A porcelana, ela tem algumas características diferentes, mas que a gente consegue driblar e deixar ela com um aspecto muito mais natural. Nós vamos precisar também de arames. Conforme eu for usando o arame, eu vou dizendo o tamanho, o calibre deles. E nós vamos precisar de estames, que são, aqui no Brasil, a gente chama de pistilo, né, de uma maneira genérica, mas na verdade são estames, ok? Então, a princípio, são esses os materiais que nós vamos utilizar, além de boleadores, estecas, né, espátulas, enfim. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser um miolo. Então, esse miolo aqui vai ser utilizado, você pode já deixar muitos prontos para agilizar o seu trabalho, e ele é muito simples de fazer, ele não tem muito segredo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um arame de calibre 20 e com a ajuda de um alicate, nós vamos torcer essa ponta para que o nosso miolo fique bem preso aqui. Então, eu vou torcer, fiz um gancho, tá aqui um gancho, e vou virar aqui também um pouquinho, ó. Então, ele vai ficar mais ou menos como um pezinho, tá vendo? Então, um pezinho que nós vamos, então, colocar um pouquinho da massa branca. Aqui, essa bolinha vai ter cerca de 1 centímetro, mais ou menos. Não precisa ser mais do que isso. Nós vamos fazer uma bolinha com as mãos. Vamos passar um pouco de cola. Vou tirar o excesso. A luz apagou aqui. Deixa eu ligar a luz. E vamos inserir aqui a nossa bolinha, aqui na ponta do arame. Esse é um arame calibre 20, mas você pode utilizar outro, mas que seja firme. O 18 pode ser utilizado, o 24 também pode ser utilizado, mas ele tem que ser firme. E aqui eu vou modelar uma bolinha um pouquinho achatada no topo. Então, aqui, ó, pessoal do Instagram, ó, achatada aqui no topo. E com a ajuda de uma tesourinha bem com a ponta muito fina, nós vamos fazer picotes para que ela fique dessa forma aqui, com esse acabamento. Então, agora, vou pegar uma tesourinha e vou picotar. Com a pontinha, ó, é bem fina. E vou começar a fazer muitos picotes, muitos,
para que pareça que realmente é um miolo da dália. Então, ó, você pode fazer isso já na cor amarela, se preferir. Mas nós vamos fazer um acabamento com o pó amarelo. Aí muitas pessoas podem perguntar, mas esse pó não vai sair? Não, a gente no final da produção da flor, a gente vai aplicar uma cobertura, que vocês vão talvez se surpreender, não sei se a maior parte conhece esse truque, mas é uma maneira de você selar o corante em pó aí sobre a superfície da porcelana fria. Para quem trabalha com flor de açúcar, já está acostumado com o efeito, né, com uma finalização mais matizada, mais fosca, né, mais opaca. Então, isso a gente vai fazer, o corante em pó, ele ajuda a tirar esse brilho da porcelana fria. Então, a finalização acaba ficando bem natural. Então, feito isso, feito esse picote, nós vamos deixar secando por um tempo. Então, ela secou, ficou assim sequinha, e nós vamos então preparar os estames. Então, vou deixar aqui a minha secando, essa aqui já está seca. Eu passei um pouco de fita floral aqui no caule. E agora, eu vou pegar um grupo aqui de estames, aqui tem cerca de 15 a 20 estames, mais ou menos. Não sei porque que minha luz está apagando toda hora aqui. Ai, caramba. Pronto, vamos ver se ela fica agora. Vou pegar esses estames, vou juntar, e notem que esse estame é um estame duplo. Então, esse estame aqui, ó, a gente vai alinhar e vai dobrar. Dessa forma aqui. Essa parte nós vamos passar um arame aqui para que esse conjunto de estames tenha aí um pouco mais de sustentação. Então, eu vou pegar aqui, vou pegar um arame, pode ser o 30, pode ser o 28, pode ser o 26. Um arame que você consiga juntar esses estames e consiga fazer aí uma base. Então, eu tô pegando aqui um arame, vou pegar o meu grupo de estames aqui, que eu já dobrei, vou passar aqui no meio. E, ó, ele ultrapassou aqui essa parte, certo? Vou dobrar, porque eu vou prendê-los todos juntos. Esses daqui ficaram fora, ó. Estou prendendo todos eles juntos. E vou torcer. Para quê? Para que justamente todos eles fiquem bem unidos. Deixa eu tirar esse aqui. Então, todos estão unidos, nós vamos deixar achatado, a gente não vai juntar assim redondo, a gente vai deixar achatado. Feito isso, nós vamos pegar uma fita floral, dividida ao meio, não pode ser muito larga, porque a gente não quer colocar muito volume, e nós vamos passar uma fita para que todos eles fiquem nessa posição. Então, aqui, ó, vou colocar aqui na base, deixar eles todos juntinhos, achatados. E vou passar a fita para que todos eles permaneçam aí unidos, certo? Vou passar a fita em toda a extensão para dar estabilidade. A fita tem que estar bem apertada. E eles vão ficar achatadinhos. Nós vamos precisar de 3 grupos. Então, aqui tem 3 grupos de 15 a 20 estames em cada um, tá? Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse miolo que já tá seco e vamos colocar aqui em volta. Qual que é a altura? Não é para cima, não é para baixo. Essa parte amarela tem que ficar acima do final aqui. Então, a gente vai colocar aqui pode vir com a fita já, para quem tiver dificuldade de colocar todos de uma vez. Estica a fita floral. A fita floral, ela tem uma cera, então, quando a gente estica, fica mais fácil dessa cera aderir àquilo que a gente está fazendo. Vou colocar aqui o primeiro grupo e dar uma volta muito, muito apertada. Depois a gente arruma, que eles vão ficar meio descabeladinhos nesse momento.
Aqui a mesma coisa, vamos colocar na mesma altura que nós colocamos o primeiro e dar uma voltinha. Mesma coisa com o terceiro, até preencher, então, toda a circunferência aí do nosso miolo. Bem apertado. Então, nesse momento, o que importa é juntar todos esses estames a esse caule principal. Quem trabalha com porcelana fria, a grande vantagem é que é possível depois passar porcelana aqui e fazer um caule contínuo com a própria porcelana. Aqui eu vou passar um pouquinho mais de fita, porque eu não quero nenhum arame aparecendo, porque na hora de colocar a porcelana, às vezes deforma, então eu quero tudo muito uniforme. Então aqui eu vou unir, fazer o acabamento, tô girando a fita aqui, então eu tô fazendo esse movimento com os dedos. E aqui eu vou começar a arrumar e distribuir de uma maneira melhor. Se acontecer, por exemplo, aqui tem uns que estão mais acima, você vem e corta. Pode eliminar, não tem problema, porque na hora de nós passarmos o corante, tudo isso fica uniformizado. Então, aqui eu vou juntar, vou unir bem, arrumar aqui para não ficar descabelado, e aí a gente tem um miolo. Depois, quando nós formos pintar todas as pétalas, a gente aproveita e já pinta esse miolo. A gente vai colocar um amarelo aqui, mas se você quiser, você já pode utilizar a massa no tom amarelo, perfeito? Todo mundo tá entendendo aí? Deixa eu ver se tem alguma observação. Não tô conseguindo ver os comentários, mas acho que todo mundo está entendendo. Deixa eu ver aqui, pronto. Todo mundo está entendendo o meu português? Eu não tenho nem coragem de falar espanhol, porque eu sei que eu vou passar vergonha, né? Então, melhor eu ficar no português mesmo. Quem sabe esse ano eu finalmente aprendo a falar espanhol de uma vez por todas. Sério, deixa eu ver, por favor. Corã... Por favor, aí eu não tô entendendo, gente. Ó, para quem chegou agora, nós estamos fazendo uma flor, acho que foi isso que a pessoa perguntou. Uma flor de porcelana fria, que é uma dália coralete, que é muito fácil de fazer, muito simples e muito linda, porque existem vários tipos, várias cores, inclusive, e super fácil de fazer, dá pra fazer rapidinho. Então, o nosso miolo aqui tá pronto, vou deixar aqui do lado, e agora a gente vai começar a fazer as peças. Então, primeiro eu vou explicar para vocês quais as peças que nós vamos fazer. Aqui nós temos algumas prontas já, então só para vocês entenderem. Nós vamos utilizar 7 em todos. Nós vamos ter 3 tipos de peças que nós vamos utilizar para montar essa dália. Então fica muito fácil. Então são 7 sempre. Então 7 das pétalas externas, que são as maiores. 7 dessas verdinhas e 7 dessas que tem um tom avermelhado e amarelo, que são essas daqui. Essas partes aqui já estão prontas. Essas partes nós vamos fazer e colorir. Então, essas já estão secas e é importante que, no caso das flores, as peças estejam secas, para que a pintura fique uniforme, para que a pintura tenha um acabamento mais adequado. Então, aqui você vê que elas não estão pintadas e aqui elas estão pintadas. Então, há uma grande diferença. Aqui é só a peça, a porcelana já seca, e depois aqui pintada. Então, há uma grande diferença de uma e outra. Então, é muito importante a técnica da pintura. Então, para quem quiser anotar, 7 das pétalas externas, que nós vamos utilizar esse cortador. 7 dessas verdinhas, nós vamos utilizar esse cortador aqui. E 7 dessa que também nós vamos utilizar. A diferença de tamanho se deve ao tratamento que nós vamos fazer, ao tratamento, né, de esticar a massa um pouco e aumentar o volume, o tamanho dessa peça. E se der tempo, nós faremos as sépalas, que também nós vamos utilizar o mesmo cortador. Então, vejam como é fácil. Eu tentei simplificar ao máximo, porque a maior parte das flores que nós fazemos, elas são flores extremamente complexas. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar a nossa base aqui, é uma base que serve para isso, né? Uma base que você vai utilizar os cortadores e não vai ser danificada. E eu agora estou passando um pouquinho de gordura vegetal mesmo, uma camada muito, muito, muito fina,
porque isso vai facilitar a abertura da nossa massa. Então, a primeira parte que nós vamos fazer vai ser essa daqui, que é a parte super simples. Então, a gente vai começando aos poucos. Vou pegar um pouquinho de massa verde. E para quem nunca fez flores, quem que nunca fez flor aqui de porcelana ou açúcar? Então, aqui, ó, vou pegar aqui um pouquinho da massa e nós vamos, quem já faz flor já sabe como fazer a técnica da rampa. Existem várias técnicas. Essa aqui é a mais popular. Para que ela serve? Nós vamos pegar o nosso cortador pequeno e nós vamos pegar uma quantidade de massa que seja do tamanho ou não ultrapasse muito o tamanho do cortador. Para quê? Para ficar mais fácil. Então, quem estiver começando, comece dessa forma. Existem formas de você cortar várias de uma vez, enfim, mas aqui a aula é justamente para que vocês comecem a fazer e tentem fazer em casa, porque é muito simples. Então, eu peguei um pouquinho de massa e com a ajuda de um rolinho, um celpin aqui, pode ser de inox, pode ser também de plástico, não tem problema. O importante é que esse rolo não cole na massa. Então, você pode passar um pouquinho de gordura, um pouco de óleo, um pouco de creme para evitar. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou apertar um pouquinho a massa aqui na minha base para ela não escapar e vou abrir de um lado, ó. Eu simplesmente estou pegando um lado, ó. Eu abri só essa parte e vou deixar um volume aqui no meio. Mesma coisa aqui, ó, tá vendo? Ó. Eu tô passando para lá um pouquinho e passando para cá um pouquinho. Agora já dá para ver. Então, aqui a gente tem um veio central, um volume. E nós vamos tirar o excesso e vamos começar aqui, deixa eu tirar esse excesso aqui, não há necessidade. E nós vamos, então, começar a abrir essa massa de um jeito que a gente deixe esse veio aqui central com volume. Para que serve esse volume? Nós vamos colocar um arame aqui dentro. Para quê? Para que tenhamos essa sustentação aqui. Então, o arame, ele vai ser inserido aqui. Então, essa é uma maneira de você fazer a inserção do arame. Então, a gente vai cortar essa primeira peça aqui. E com a ajuda de uma espátula, a gente vai retirar com cuidado e colocar, inserir um arame aqui. O arame, nesse caso, como a folhinha é muito pequena, como essa parte da flor é muito pequena, é uma pétala muito pequena interna, nós podemos utilizar um arame 30 ou 28, que é muito fino. Quanto mais, ó, esse aqui é o arame 30. Quanto mais alto o número, mais fino ele é. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho. Vou pegar a minha pétalazinha mini e vou inserir aqui. Se você quiser, você pode colocar um pouquinho de cola, mas como a porcelana ela já tem essa base, normalmente ela fica tranquilamente. Então, ó, eu vou colocar o arame e vou inserir dentro desse veio central. Então, eu vou inserir com cuidado, sentindo aqui nos meus dedos, e vou pinçar aqui no final. Para quê? Para que a massa fique presa ao arame. Feito isso, vou pegar uma espuma. Nós chamamos aqui no Brasil de espuma para bolear, ou você pode fazer na sua própria mão. Quem tiver facilidade pode fazer na mão, ou você faz aqui sobre essa superfície. Vem com o boleador e delicadamente afina essas bordas para tirar esse corte seco do cortador. Amassei aqui um pouquinho, mas não tem problema, ó. Então, a gente vai tirar o corte seco. Feito isso, essa é uma maneira de você fazer a inserção do arame. Deixa eu virar desse lado que tá mais bonitinho. Vou pinçar aqui embaixo e vou pinçar em cima também um pouquinho. Essa é uma maneira simples de fazer a aramagem dessa pequena folha. Outra forma de fazer, vou deixar ela secando aqui, que é também muito simples, para quem tiver mais dificuldade de fazer esse método, é simplesmente abrir a massa, pegar meu rolito, pegar um rolinho maior, eu vou abrir a massa. E aí, vocês vão escolher qual o método que vocês acham melhor. Abrir a massa fina. E essa massa da porcelana mamadora,
Dependendo de quanto você hidrata, se você quiser, muito macia, você consegue abrir ela transparente, assim, é muito fina mesmo. Vou cortar aqui um pedacinho e ao invés de fazer a inserção do arame da maneira que nós fizemos anteriormente, eu vou simplesmente cortar um pedaço aqui, colocar um pouquinho de cola na ponta do arame, tirar o excesso. Antes de colocar o arame, eu vou afinar essa borda para deixar ela mais delicada. E vou colocar o arame justamente aqui no meio, até para ficar mais fácil aqui, ó. Vou colocar aqui no meio, certo? Feito isso, ela tá com um pouquinho de cola, tiro e pressiono aqui para que ela fique bem grudadinha, escondendo o meu arame. Pessoal do Insta, se vocês quiserem ver melhor essa aula, é melhor vocês irem para o Facebook, porque a câmera tá de cima, tá? Então, você pode fazer isso dessa forma aqui. Então, você pode fechar, deixar umas mais fechadas, outras mais abertas. E feito isso, então, o que você vai fazer? Você vai cortar 7 e vai fazer 7 dessas pétalas internas, que elas vão compor a segunda camada, na verdade. Então, vocês vão fazer aqui 7 unidades dessa peça aqui, tá? Feito isso, quem estiver trabalhando com porcelana fria, deixa secando um pouco. Eu deixo secar aí pelo menos aí umas 3 horas para poder pintar, mas assim, o ideal é deixar secando de um dia para o outro, porque a gente vai fazer uma finalização com corante em pó. Então, 7 vezes essa peça aqui. Perfeito. Agora, a gente vai passar para outra peça. Para outra peça, nós vamos utilizar o branco. Por que nós vamos utilizar o branco? Nós vamos fazer uma pintura mesclada, então parte dessa pétala vai ser amarela e parte vai ser vermelha. Então, a mesma coisa nós vamos fazer com a branca. O mesmo método que nós utilizamos para fazer a parte verde, nós vamos utilizar para fazer a parte branca. Então, aqui, para ficar mais ágil, a gente vai abrir a pasta aqui, simples. Ó, quem quiser, ó, só para vocês verem, ó, dá para abrir muito fina se quiser, quase transparente. Olha aqui, dá para notar. E nós vamos também cortar 7 peças dessa. Agora, nesse caso, o importante é que a massa tenha um pouco mais de volume, seja um pouco mais grossa do que a verde. Por quê? Nós vamos esticar um pouco essa peça. Então, eu vou cortar aqui um pedacinho. Ela tá um pouco mais grossa do que a verde, porque nós vamos aumentá-la um pouco de tamanho. Então, mesma coisa, eu vou afinar essas bordas e vou começar a esticar ela um pouquinho. Eu quero ela um pouco maior do que a parte verde. Se você tiver cortadores maiores, pode utilizar, mas como a ideia é simplificar o processo, deixar mais fácil para vocês, com o que vocês já têm na casa de vocês, no ateliê, vai ficar mais fácil. Vocês podem, inclusive, cortar com um estilete sem problema nenhum. Então, feito isso, vou pegar um arame 26 agora nesse caso, porque ela é um pouquinho maior e eu quero um pouco mais de sustentação. Já tenho aqui meus arames cortadinhos. E vou fazer a mesma coisa. Pegar um pouquinho de cola, tirar o excesso. E vou colocar o arame aqui no centro, mais para baixo. E vou pinçar essa parte de baixo e vou fechar aqui para esconder o meu arame. Feito isso, eu posso puxar um pouco dessa massa aqui, estender até o corpinho do arame. E para finalizar e deixar com um pouco de textura, se você tiver um marcador, ótimo. Mas se você não tiver marcador, você pode usar uma esteca com com essa pontinha mais encurvada, que a gente chama de esteca tipo Dresden, e fazer pequenas marcações aqui, ó. Na hora da pintura, essas marcações elas vão ficar mais evidentes. Então, aqui, pessoal do Instagram,
Eu simplesmente passei a esteca para marcar. Então, às vezes as pessoas me perguntam muito, mas Catarina, Catita, tem como... Eu não tô sem grana, não quero comprar frisador. Cara, dá para você marcar a maior parte das flores com esteca. Você consegue se virar sem frisador. Depois, num momento que você tiver mais abonado, quando essa crise toda passar, aí você investe em materiais mais caros. Mas assim, não pode ter desculpa. A gente sempre vai ter um método para poder fazer as flores. Então, sempre tem alguma saída. Então, para quem tem essa dificuldade ou não está a fim de investir em material, existem formas de você marcar todas as suas flores com estecas, enfim, com palitos, se você não tiver esteca. Pode ser de plástico, não precisa ser a esteca mais cara do mundo. Então, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, a gente dá esse movimento, fecha ela um pouquinho para ela ter movimento. Evitem sempre deixar as pétalas muito estagnadas, né? Para elas não parecerem assim de gesso, né? Então, é importante que elas tenham um movimento. Então, vai puxando aqui um pouquinho, vai enrolando aqui, vai fechando, vai abrindo. Então, façam todas mais ou menos do mesmo tamanho. E algumas você pode cortar a pontinha, você pode fazer um chave. Deixa eu ver, ó, essa daqui, por exemplo, eu deixei 2 cortes aqui. Então, é possível que vocês façam dessa forma. Então, é importante que vocês tenham um movimento para dar mais naturalidade. Então, perfeito. Então, essa daqui também a gente precisa de 7 unidades. Então, 7 dessa e 7 dessa daqui. Agora, nós vamos fazer as pétalas. Como é que nós vamos fazer as pétalas? As pétalas a gente vai utilizar um pouco da massa vermelha. E como ela é uma peça maior, eu prefiro usar o método de rampa. Porque você vai ter mais estabilidade. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar um pouco de massa, fazer um cilindro. Até exagerei aqui no tamanho. E vamos utilizar aquele cortador simples, tá? Você não precisa pegar um volume muito grande. Tem gente que prefere trabalhar com aquelas placas de aramar, enfim, mas isso é uma questão de gosto. Você tem que fazer aquilo que você se sente melhor fazendo. Então, eu vou apertar aqui a massa, para ela não ficar escapando, e vou fazer o mesmo movimento. Então, agora é hora de prestar atenção aqui no método da rampa. Eu vou pegar o rolinho e vou abrir a massa de um lado, e depois vou abrir a massa de outro. Agora tá muito grosseiro, mas o que é importante vocês notarem aqui? Então, a massa ela começa a afinar, mas o centro ela permanece com o volume, com esse veio central. Então, a gente vai empurrar a massa para um lado e empurrar a massa para outro, deixando esse volume no meio. Esse volume, esse veio central, ele tem que ser mais largo na base e mais fino aqui. Olha qual a diferença. Aqui tá mais fino, aqui tá mais largo. E a gente vai afinando isso. A gente tem que deixar ele fino e alto, para que a gente tenha um caminho para o arame entrar. Então, aqui, ó, fazendo o movimento de um lado para outro. E notem que ele tá inclinado. Então, quando eu abro para lá, a posição tá assim. Quando eu abro para cá, a posição tá assim. Então, é importante que vocês tenham essa observação. Então, o pessoal do Instagram que tá chegando agora, estamos fazendo uma dália coralete. E a imagem, ela tá melhor no Facebook porque a imagem vem de cima, tá? Eu coloquei no Instagram só para avisar aí quem não estava sabendo dessa aula aí da Expo Cake Internacional. Então, aqui, ó, fiz o veio central, aqui tá mais largo, aqui tá mais fino. Vou centralizar a base, centralizar o topo e cortar. Vou tirar o excesso da minha massa, guardar a minha massa. Como falaram aí, é ouro. E agora a gente tem uma pétala simples. Essa pétala, então, ela vai receber o arame 26, a gente vai colocar um pouquinho de cola, tirar o excesso, vamos retirar nossa pétala delicadamente, vamos colocar a pétala no nosso dedo e segurar aqui para a gente sentir o caminho que o arame vai fazer. Então, eu vou colocar aqui, ó, vou inserir
até mais ou menos 2/3, não precisa ser até o final. E vou pinçar aqui no final, ó, para que ela fique bem presa. Feito isso, aí tem um truque muito legal e muito fácil também. Deixa eu pegar minha pastinha, cadê minha pastinha? Aqui tá minha pastinha. Vou pegar um plástico PVC, esse aqui tá melhor. Vou pegar um plástico PVC ou uma pasta de documentos. Vou colocar essa peça aqui no meio. Então, essa é uma dica interessante. Você tem várias pétalas para fazer. Você corta e organiza todas elas aqui. Então, elas não vão secar. Então, ela tá aqui. O que você vai fazer? Você pode fazer isso com o dedo, com uma esteca, com um boleador. Mas, ó, como a ideia é que todos façam em casa, a gente vai fazer com o dedo. Então, ó, eu vou afinar a borda, porque eu quero que ela pareça leve, eu não quero que ela pareça algo artificial. Então, eu vou, com os dedos, afinar. Eu estou mantendo o formato e notem que eu fiz uma coisa, eu dei uma esticada aqui para deixar um biquinho. Esse biquinho vai ajudar a gente a dar esse formato aqui. Então, ó, com o dedo, ok? Fiz isso. Você pode pegar um palito, uma esteca, o que você tiver aí na mão e fazer pequenas marcações. Se você tiver um frisador, maravilha, mas se não tiver, a gente vem aqui e começa a fazer pequenas marcações da extremidade para o centro, para que a gente simule, então, aí, essa marcação da dália. Eu vou abrir cuidadosamente, vou retirar a minha peça. O ideal é que você deixe essa peça secando mais ou menos uns 20 minutos. Para quê? Nesses 20 minutos, depois que você deixar ela secando, você vem aqui, ó, marca um pouco. Eu tô pinçando, eu tô apertando as costas e tô fazendo uma marcação central. Quando essa marcação central chegar aqui no final, a gente vem e dá uma leve beliscadinha. Uma beliscadinha bem de leve. Quando ela tiver... Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar secando essa peça. Aí, se você tiver uma grade, você torce aqui o finalzinho e deixa pendurando o tempo. Por quê? Depois que ela estiver seca mais ou menos com essa marcação que nós fizemos, né? Com essa beliscadinha que nós fizemos aqui no final, o que a gente vai fazer? A vantagem de você ter uma porcelana como a da Mamadora é que depois que ela estiver quase seca, o que você vai fazer? Você vai pegar essa parte aqui e vai torcer para trás, para justamente você dar um movimento. Então, quando ela estiver quase seca, a gente vai massageando para que ela fique encurvadinha. Então, depois de uns 20 minutos já é possível fazer isso. Não há necessidade de deixar ela secando totalmente. Essa aqui tá seca totalmente, mas ó, mesmo assim eu consigo dar um movimento. Então, eu venho aqui com os dedos, massageio, para que ela faça, então, esse movimento. Então, todas as nossas peças, em tese, estão prontas. O que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a parte da pintura. Então, eu vou pegar aqui uma folha. Vocês podem pegar um papel de seda, uma folha de caderno, pode ser papel sulfite, o que vocês acharem melhor. E a gente vai começar, então, a pintar. Vamos começar, então, com o nosso miolo, que é o mais fácil. Vou pegar aqui um pincel e simplesmente vou aplicar o amarelo aqui no meio. Venho com o amarelo, passo em tudo. E pego um pouquinho de nada do vermelho, muito pouco, misturo aqui para escurecer um pouco. E vou passando aqui na extremidade para dar um pouquinho de sombra e naturalidade aí pro miolo. Então, a gente vai fazer isso por toda a extensão. O importante é cobrir essa parte central, certo? Perfeito. Então, eu vou deixar aqui essa parte pintada de lado e vou seguir para a parte verdinha. O verdinho... Vou pegar um outro pincel para o verde.
Vou pegar um pouco desse verde claro e vou tirar, deixa eu tirar aqui os comentários. Pronto. E vou passar de baixo para cima, na frente e atrás. Então, basicamente, a gente vai fazer uma pintura desse jeito, bem simples, ó. Primeira camada do verde mais claro, de baixo para cima. Venho com um pouco do verde mais escuro e faço uma pintura mais na base. Na parte da frente, na parte de trás. E posso pegar um pouquinho do vermelho, para que essa peça aí converse um pouco com as outras pétalas. E vou passar uma camada muito leve de vermelho, misturado aqui com o verde, para ficar num tom aí um pouquinho mais escuro, tá? E vamos fazer isso com as 7 peças. Agora, nós vamos fazer isso com as peças brancas, que já estão secas. E vamos começar, deixa eu pegar uma mais bonitinha. Aqui. E vamos começar com o amarelo. Vou pegar aqui o amarelo. Deixa eu tirar um pouquinho mais aqui, eu quero uma parte limpa. É importante que na hora que vocês forem pintar, vocês evitem pintar sobre os locais onde já tem corante, porque senão esses corantes vão grudar na tua peça. Então, eu venho aqui com o amarelo na parte de baixo e vou sombrear. Mesma coisa na parte de trás, de baixo para cima, e vou sombrear. Feito isso, eu vou pegar o pincel vermelho e vou fazer o caminho contrário. Vou tirar o excesso aqui, bater o excesso, e vou de cima para baixo varrer esse corante. Mesma coisa na parte de trás. E para finalizar, eu posso pegar um pouco do meu vermelho mais escuro e colocar na pontinha. 7 vezes essa parte da flor. Então, 7 vezes do verde, 7 vezes dessa. E agora, nós vamos pintar a pétala vermelha. Eu vou tirar aqui, para ficar aí um trabalho mais limpo para vocês. E a primeira coisa que nós vamos fazer, na verdade, vai ser passar uma camada de tinta úmida. Como assim? A primeira coisa que nós vamos fazer não vai ser pintar com o corante em pó. Por quê? Eu quero uma coisa mais intensa e eu quero que as marcas que nós fizermos fiquem mais aparentes, elas fiquem mais aparentes. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um pincel aqui. Deixa eu pegar um outro pincel para não sujar esse. Vou pegar esse aqui. Vou pegar esse pincel e vou colocar um pouquinho de álcool de cereais aqui. Não, já testei com água, eu preferi com álcool de cereais, porque o álcool de cereais vai secar rápido. E tempo é dinheiro, né, gente? Tempo é dinheiro e sanidade, ó. Então, eu vou pegar aqui, ó, o corante, vou diluir e vou passar a tinta na minha pétala, de baixo para cima, sem medo de ser feliz. Então, ó, vou passar de baixo para cima. E a mesma coisa eu vou fazer na parte de trás. Não se preocupem, vai secar e muito rapidamente. E após seco, nós vamos fazer o acabamento com a tinta seca. Então, ó, qual que é a vantagem de você fazer isso? Você pigmenta de uma forma mais intensa e você valoriza os riscos que nós fizemos na hora que nós cortamos a pétala, perfeito? Feito isso, então, já tá seco, já secou, porque o álcool de cereais é um álcool extremamente puro. E venho aqui com o corante em pó e passo uma outra camada por cima. Assim, o efeito fica mais aveludado. E vou fazer a mesma coisa na parte de trás.
Nosso tempo já deve estar acabando, então eu vou, não quero atrapalhar a outra professora. Então, ó, vamos finalizar aqui essa primeira camada. E aí podemos colocar um pouquinho de amarelo e um pouquinho de verde, se quiser, nessa base, ó. Pegar um pouquinho do amarelo e passar aqui nessa parte central, para dar mais luminosidade aí à pétala. Vou pegar um pouquinho de verde, bem pouco mesmo, e também passar um pouquinho aqui na parte de baixo. 7 vezes essa pétala aqui também. Então, feito isso, todas as pétalas estão prontas. Então, agora, talvez seja a hora de tirar um print de todas as peças que nós vamos usar. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 pétalas, 7 dessas daqui. 6, 5, 6, 7. 7 dessas e 7 dessas já pintadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o nosso miolo. Como que nós vamos juntar isso? Nós vamos juntar isso com fita floral. Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer a sépala hoje, mas aí a gente tenta fazer um tutorial depois separado. Vou pegar aqui um pedacinho de fita, vou esticar, e a gente vai começar com essa daqui, com essa, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai inserir, a gente vai pegar essa pétala, vai dobrar aqui a base do arame e vai encaixar na mesma altura aonde terminou aqui a nossa fita, ó, tá? Feito isso, vamos lá, passar uma fita, passa uma voltinha. Passa uma voltinha bem apertada, não fique passando várias vezes, porque senão vai aumentando o volume. Você tem que passar a fita o suficiente para prender essa primeira camada. Então, mais uma aqui. Depois a gente vai ajustando, né, as posições. Então, 7 pétalas dessas. Vamos colocar aqui outra. Deixa eu dar mais uma volta aqui. Depois a gente ajusta as posições. O importante agora é que vocês coloquem essas pétalas de maneira firme. Então, mais uma aqui, até completar 7. Essa tá muito pequenininha, deixa eu pegar uma maior. Aqui. Mais uma voltinha. Nós já temos 6. 7. Vamos colocar aqui. Pronto. Então, agora eu vou simplesmente apertar para que elas fiquem fixas. Não se preocupem com isso, porque a gente vai finalizar depois. Agora é só para nós prendermos essas partes aqui. Então, feito isso, a gente dá uma ajustadinha. E agora a gente vem com a segunda camada, que é das verdinhas. E essas verdinhas, elas vão entre essas pétalas que nós acabamos de colocar. Então, da mesma forma, a gente vai utilizar também a fita floral. Um pedacinho de fita floral. Usem a fita floral dividida ao meio, porque se você utiliza ela inteira, ela é muito grossa, então ela acaba dando muito volume para sua flor. Então, a mesma coisa a gente vai fazer que a gente fez a primeira vez, a gente vai fazer agora com essas pequenininhas. Então, essas pequenininhas, elas vão ficar naturalmente mais para baixo, porque elas são mais curtas. A gente fez ela num tamanho menor. Então, a gente vai colocar entre essas que nós acabamos de colocar. Então, aqui. Agora, outra aqui.
Mesma coisa em todas. Dá uma torcidinha aqui para ficar mais fácil o encaixe. Aqui. Tudo 7. As verdes, as laranjinhas, as de fora, as vermelhas, todas número 7. Gostaria muito que vocês fizessem, depois mandassem foto para nós publicarmos, que a gente fica super feliz quando vocês seguem as nossas dicas. Então, aqui, ó, mais uma aqui, e falta só mais uma, essa aqui é a 6ª, e a 7ª que vai ficar entre essas duas aqui. É fácil, não é difícil. Com 2 cortadores, esse cortador de gota, esse tipo de cortador aqui, você consegue fazer muitas flores. Então, quem quiser começar e não quer comprar todos os cortadores do mundo, pode comprar o de gota, que você consegue fazer tulipa, consegue fazer rosa, consegue fazer dália. Aqui eu vou prender todas agora, para não ficar essa bagunça de arame. Então, ó, tô passando toda a fita ao longo do caule, para juntar todos aqui. Aqui eu vou, então, só ajustar a posição das minhas pétalas aí internas, tá? Aqui já tá começando a ficar com cara de flor, né? Certo? E aí, agora a gente vai colocar todas as demais aqui. Deixa eu ver quanto tempo nós temos. Temos aí alguns minutinhos, então eu vou aqui. Mesma coisa. Então, agora a gente vai colocar as pétalas finais. Então, a gente vai colocar na mesma altura aqui e a gente vai envolver com a fita floral. Infelizmente, a gente não vai ter tempo de fazer as nossas sépalas, mas depois eu gravo para vocês verem como eu vou colocar as sépalas aí no final. Então, a mesma coisa a gente vai fazer. Aqui, ó, olha que lindeza que já vai ficar. Muito simples de fazer, não é preciso um material extremamente complexo. Vou torcer aqui, ó, vou colocar. É uma flor muito linda, que dá para você fazer um pequeno buquê, dá para você colocar em bolo cenográfico, dá para você presentear alguém. Dá para fazer muita coisa mesmo. É só a gente usar a criatividade. Então, mesma coisa aqui, vamos colocar aqui na mesma altura. Isso aqui eu vou colocar mais para cá. Deixa eu prender aqui, bem firme. Mesma coisa aqui. Vamos encaixando. E aí, a gente ajusta as posições. Então, agora aqui, a última volta aqui. Venho com a fita, agora vou descer com toda a fita. Já estamos em 58 minutos. O Instagram vai cair, provavelmente. Então, agora aqui eu vou só ajustar a posição das pétalas, para todas ficarem na posição certinha. Olha que gracinha. Disse não é uma gracinha essa flor? E tem vários tipos. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que tem muitas colorações, tem uma variedade muito grande. Então, é só vocês utilizarem essa metodologia que vocês vão conseguir chegar nesse tipo de dália em outras colorações. Tem algumas que são mais cabeludinhas, outras que tem poucas pétalas, outras que tem mais, mas tem uma variedade muito grande. Agora, a última coisa que eu vou fazer aqui, só para vocês entenderem, como nós estamos pintando com corante em pó, tem um segredinho aí. O pessoal do Instagram, espero que consiga ver. Eu vou pegar spray de cabelo, ela não é comestível, então tudo bem, né? E vou passar uma fina camada aqui, para que esse corante fique bem fixo aí. Ele vai perder esse brilho, ele vai secar e vai perder o brilho totalmente. Então, aqui a nossa dália Coralete. Eu vou virar aqui a câmera para a gente conversar rapidinho, antes da Luciana Aquino entrar. Foi muito legal o convite. Espero que todos tenham entendido aí meu português. Espero que eu tenha sido clara. Espero que vocês consigam fazer, façam, mandem fotos.
e a gente tá muito contente. Deixa eu virar aqui rapidinho para vocês verem. Ui, caramba. Peraí, cadê? Pronto. Olá, voltei. Deixa eu colocar aqui direitinho. Conseguiram entender a aula? Conseguiram? Eu vou segurar que fica mais fácil. Aqui também. Conseguiram entender? Aqui a nossa florzinha muito linda. Espero que vocês consigam fazer. Espero que vocês tenham curtido. Eu adorei o convite. Obrigada, Kari. Obrigada, Gaston. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos que estiveram aí. Estão tendo aulas muito lindas. Eu com a minha florzinha aqui pequenininha fiquei até com vergonha dos outros trabalhos que estão incríveis, trabalhos maravilhosos. Que bom que vocês curtiram. E quem quiser depois seguir a gente é Catarina Bittar ou Loja Cake Design. Oi, Márcia. Oi, Maria. Tá? Aqui é a florzinha. Espero que vocês tenham curtido. Super fácil de fazer, tudo 7. 7 pétalas vermelhas, 7 pétalas verdes, 7 pétalas amarelinhas aí com vermelho. Que bom que vocês entenderam. Eu estava muito preocupada em vocês me entenderem adequadamente. Então tá, gente. Façam, hein? Façam. Eu quero ver. Júlio tem que fazer, hein? Essa aqui não tem desculpa. Super fácil, tá bom? Depois eu vou mandar pro Gaston um tutorial pequeno, né? Com as peças, né? As cores que nós utilizamos. E espero que vocês curtam. Aproveitem aí toda a Expo, que tá maravilhosa. Obrigada, gente. Minhas redes, Catarina Bittar, meus dedos, Catarina Bittar e Loja Cake Design, tá? Muito, muito, muito obrigada. Beijo a todos. Quem sabe em breve aí estarei na Argentina. Beijo a todos. Brigadão.